Olá, meus amigos, um grande abraço. Eu sou o Fábio Seródio, ao meu lado Luiz Carlos Quartarolo. Este é o Futebol em Rede, diário e temático para você. Gosta da gente? Quebra um galho, ajuda os velhinhos aqui, vai lá, se inscreve no programa, dá um positivo, pode dar negativo também, manifeste-se. Afinal de contas, aqui é um programa democrático. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que for que você esteja acompanhando o programa. Vamos ao cumprimento educado de Luiz Carlos Quartarolo e também o tema do dia. Um abraço, meu caro Fábio Seródio. Olha, nem sempre muito educado, mas realmente abraçando a você e aquilo que o Fábio Seródio falou é verdade. Você que está nos vendo, você que já está inscrito, espalhe o programa, avise os amigos, peça para se inscrever também, dê likes, dê o joinha lá, dê o negativo se você quiser, estamos à disposição. Olha, o tema hoje é um tema que se remete a uma discussão eterna do futebol brasileiro, porque o Esporte Clube do Recife está comemorando 35 anos do título de 87, que na verdade acabou em 88. E o Flamengo se diz campeão. A CBF já tentou contornar a situação, toda aquela. Mas ainda a discussão permanece, né? E aí, Seródio, quem foi campeão? O Flamengo. Ah, Para você foi esporte? para mim foi esporte. Não dá, assim não dá. Nós precisamos chegar a uma conclusão. Não O vai. campeão brasileiro, vamos contar este momento, é um momento cultural. Eu vou contando a história, e o Quartarolo, se quiser, dá palpite nessa história. Em 7 de julho de 1987, o presidente da CBF, Otávio Pinto Guimarães, publicamente disse que a CBF era incapaz de promover o campeonato nacional porque não tinha dinheiro. Faltava dinheiro, por exemplo, para arcar com as viagens dos times ao longo de toda a competição. O Carlos Miguel Aidar, presidente de São Paulo, e o presidente do Flamengo, Márcio Braga, convidaram os demais grandes clubes para formar a liga daquela época, que era a Copa União. Foram clubes de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Do Nordeste foi apenas o Bahia convidado. Surgiu então o Clube dos 13. Esse é um momento cultural. O Clube dos 13 queria um campeonato de 16 equipes apenas, ok? Virou 16, né? A CBF queria um campeonato de 32. Mas, para o campeonato dar certo, a CBF e o Clube dos 13 concordaram em convidar 3 times, além daqueles 13 selecionados, um de Goiás, um do Paraná e um de Curitiba. Os convidados para formar os 16 clubes da primeira divisão foram Goiás, Curitiba e Santa Cruz. Até aqui, ok, Quartarolo? Até aí, ok em termos, né? Porque, na verdade, a CBF deu um passo atrás, deu um trançapé no futebol brasileiro. É porque no campeonato de 86, o São Paulo tinha sido campeão contra o Guarani, né? Também um torneio que acabou em 87, em Campinas. O América Mineiro estava em terceiro, a Portuguesa estava entre os primeiros. E o que aconteceu foi uma união dos times considerados com maior rentabilidade, com maior torcida, se uniram, que é realmente uma coisa. Porque o futebol brasileiro, no Brasil, o cronista esportivo diz que é de esquerda, né? Normalmente ele fala, sou de esquerda, jornalista, né? Principalmente naquela época ainda, muito perto da ditadura, mas, na verdade, na hora de discutir futebol, ele é elitista. Ele só queria os grandes clubes, né? E daí o Sport Recife também estava envolvido, né? Não, peraí, vamos contar a história. Até aqui eu contei a A história. história eu conheço, Serotti. Então, a CBF não tinha dinheiro para fazer o campeonato. O Clube Ela dos falou 13, que não tinha, mas foi um trançapé. Otávio Pinto Guimarães e Nabil Bichegui. Essa era a dupla. Otávio Piteira. Então, falaram que não tinha Ambos condição. falecidos. O Clube dos 13 começou a ser formado. Aceitaram para formar a primeira divisão 16 clubes, convidaram Goiás, Curitiba e Santa Cruz. O campeonato ia ser realizado. No entanto, a CBF Matreira resolveu chamar todo mundo, porque ela queria 32 e o Clube dos 13 queria 16. E resolveram formar um módulo verde, o nome oficial do campeonato seria Troféu João Avelange, como sempre, né? E o outro, um módulo amarelo, que se chamaria Roberto Gomes Pedrosa. Então, o campeonato seria assim: 2 campeonatos homens simultâneos, o módulo verde e o módulo amarelo.
Acontece, Quartarão, que nada estava dando certo. O campeonato tinha que ser organizado, o Clube dos 13 queria, os outros choravam, a CBF não tinha dinheiro. Aí a CBF resolveu piorar a situação, criou o módulo azul, o troféu seria Heleno Nunes, e o módulo branco, que seria Rubem Moreira, o nome do campeonato. Esses módulos ninguém lembra, mas o americano foi campeão do módulo azul e do módulo branco foi Operário de Mato Grosso. Um cara muito esperto na época, que foi presidente do Vasco da Gama e diretor da CBF, Eurico Miranda, para que o campeonato saísse, já que aquele campeonato de 16 clubes tinha até o patrocínio da Coca-Cola, e o outro não, mas como tinha dinheiro, deu uma sugestão: no final, a gente mistura. E começou o campeonato com essa promessa de misturar. Quando chegou na final do campeonato, o Flamengo e o Inter foram disputar a final do campeonato principal, e o Sport do Recife e o Guarani foram disputar a outra final. O que aconteceu? Campeão de um lado, campeão do outro, os grandes clubes falaram que não iam disputar mais nada. O acordado era o campeão do torneio, o João Avelange, o campeão nacional. A CBF acabou, para não criar mais atrito, defendeu a realização do tal do quadrangular entre Flamengo, Internacional, Guarani e Sport do Recife. Matreiramente, fizeram 2 jogos, Flamengo, Inter, Sport e Guarani. Matreiro. Se é um quadrangular, podia ter misturado, não misturaram, porque sabiam que Internacional e Flamengo não iriam participar. Resultado dessa confusão toda: o Sport ganhou do Guarani 1-0 no dia 7 de fevereiro de 88 e se considera campeão brasileiro. Eu não levo em consideração a matreirice de ninguém, para mim o Flamengo é campeão. Ok? Mas a CBF resolveu indicar Sport e Guarani para disputarem a Libertadores da América de 88 como campeões e vice do futebol brasileiro. Deu a primeira grande bagunça. É o pior campeonato brasileiro de toda a história. O Sport tem direito a comemorar? Eu acho que tem. O Sport, para mim, é campeão brasileiro daquele ano. Mas por que campeão, se o acordo era cada um Calma, calma, Seródio. Você já deu toda a explicação, já mostrou todo o lado Isso é dos cultura. acertos. É cultura, mas cultura desonesta. Não, a verdade é que havia realmente a confirmação de que haveria o cruzamento final. O Internacional e o Flamengo não quiseram fazer o cruzamento, se negaram a fazer, eram elitistas, queriam um campeonato em que, inclusive, não caía e não subia ninguém, ou seja, era só deles, né? Bem elitista, é uma coisa totalmente... Tanto é que depois voltou ao normal, né? Então, é um campeonato estranho que aconteceu naquele ano, deveria haver o quadrangular, e eu acho que o Flamengo seria campeão naquele quadrangular, porque ganharia, era melhor que o Inter, que era muito forte, é verdade, era melhor que o Guarani e era melhor também que o próprio Sport. O Sport, aliás, na minha opinião, na época, eu estava na Rádio Record na época, o Sport era o mais fraco deles. O Guarani era basicamente o time campeão, que foi vice-campeão brasileiro contra o São Paulo. Era muito forte, talvez até mais forte que o próprio Internacional. E aí a reclamação, por que ficou de fora? Porque pelo índice técnico do campeonato de 86, ele teria que estar nesse campeonato. Mas aí levaram em consideração apenas a média de público. Ou seja, foi uma coisa arranjada, mal ajambrada, mas havia a provocação e a confirmação da disputa do quadrangular. Como o Flamengo e o Internacional não quiseram jogar, eles saíram da competição. Para mim, o Sport foi campeão porque ganhou do Guarani. Acho que a CBF acertou. Isso foi uma briga muito grande, porque depois o Flamengo se sente campeão, teve o negócio da taça das bolinhas, e o Flamengo é um time muito forte, e chegou até ao STF, né? Essa discussão boba, como foi aquela depois do Gama de Brasília em 90, que é um negócio absurdo. Coisas do futebol brasileiro de antigamente que arranjava confusão onde não tinha. E a CBF foi manipulada pelo Eurico Miranda na época, que depois virou diretor de seleções, para justamente fazer um campeonato. O Eurico Miranda defendia que houvesse um campeonato só entre os grandes clubes e que ninguém caísse.
E depois, quando veio um campeonato em 1988, ele queria que colocasse uma cláusula no campeonato que time grande não podia cair. Quer dizer, esse era o Eurico Miranda. Claro que ele defendia o Vasco da Gama. Se valesse, inclusive, essa tese dele, o Vasco não teria caído tantas vezes como caiu, né? Mas hoje o Vasco até tem que estar se recuperando, está com um bom time, mas o Vasco virou um time pequeno, assim como o meu Santos hoje. Hoje o Santos é um grande clube, mas é um time pequeno. Então, esse tipo de manobra é uma prática, além de desonesta, uma falta de ética total com o futebol brasileiro e com o público brasileiro. E pior, grande parte da imprensa apoiou aquilo. Muito jornalista aí que se diz honesto, não, porque temos que ver o lado do público, o futebol profissional. Como você vê, deu certo. Os clubes estão nadando em dinheiro, né, Serotti? Tá, mas a questão, Portador, primeiro que não é questão de o jornalista se dizer honesto ou não. A questão é, a CBF está falida, não tinha dinheiro para promover o campeonato e os Está falido grandes até clubes... hoje. Não, hoje está nadando em dinheiro, hein? Então, você vê Está como dá nadando dinheiro, em né? dinheiro. Dava falida, não tinha dinheiro nem para passagem dos times, para o campeonato nacional, e o 87 foi o ano da criação do Clube dos 13, que, aliás, o outro campeonato de 88 virou Copa União. Então, a gente tem que analisar o contexto histórico. Ah, mas é elitista, muita gente que devia estar dentro ficou fora. Eu até concordo, isso daí, pelo amor de Deus. Eu não sou louco de não concordar. Mas a questão é que a CBF, na bagunça que tinha na época, resolveu fazer isso. Então, os times de elite pagavam as suas despesas e os outros, mais uma portuguesa, por exemplo, pagou as despesas de viagem, o caramba, quatro. Quem não pagou dos grandes foi o Corinthians que bateu o pé. Então, tudo isso aconteceu e a articulação do Eurico Miranda para que o campeonato ocorresse foi provocar a possibilidade de um quadrangular. Todo mundo sabia que o quadrangular era fajuto, mas fizeram essa história. E aí a esperteza é que quando chegou na hora da confusão, ao invés de fazer um jogo Flamengo Esporte, Guarani e Inter, que é para ver o que ia acontecer, não, eles já fizeram um jogo isolado, porque sabia que Inter e Flamengo não iriam participar. Foi uma Não, já esperteza. avisaram que não ia participar. Mas foi uma esperteza da CBF. Marcar, se não tem Esperteza quadrangular. Não, é desonestidade. Não, eles marcaram o quadrangular com 2 times. Isso também é Desonestidade. Não é desonestidade. Eles bancaram Na minha o campeonato. opinião, foi. Na minha opinião, foi. Não, desonestidade por quê? Porque os outros não tinham condição. De Pernambuco, Não, porque prometeram uma coisa e sabiam que não iam cumprir, foram desonestos. E tem muita razão o esporte em reclamar. A desonestidade por parte da própria CBF. Tanto é, Serotti, que a CBF reconheceu e o Sport e o Guarani foram representantes brasileiros da Libertadores. E, na época, não me consta que o Flamengo e o Internacional espernearam. Eles sabiam que não iam. Que eles não foram campeões brasileiros. Eles foram campeões da Copa União, vista a Copa União. Depois que começou aquela briga. Isso é igual a Copa Rio. Você joga a Copa Rio e depois quer virar Mundial. Mas a CBF vive fazendo isso, né? Teve Copa, era a Taça Brasil, virou Campeonato Brasileiro, Roberto Gomes Pedrosa virou brasileiro, e está falando um santista que foi beneficiado com essas manobras da CBF, que transformaram Taça Brasil, Copa Brasil daquela época, e Roberto Gomes Pedrosa em Campeonato Brasileiro, que era o Marco Polo de Onero há pouco tempo para ajudar o seu Palmeiras. Hoje o Palmeiras fala que é mais de 10 vezes campeão brasileiro, mas se você analisar bem, era um torneio. Era o que tinha na época? Era. É discutível? É discutível. Assim como será discutível daqui a 70 anos esse título de 87. Mas, na minha opinião, o Sport é o líder campeão. Bom, a tua opinião, eu respeito, mas eu acho que o campeonato não era assim. Tanto é que o módulo branco e azul não participaram do quadrangular. Então, para mim, o campeão do módulo verde, que era onde estavam os grandes times, é o campeão brasileiro. O Flamengo, portanto, tem 8 títulos conquistados. E aí, Quartarolo? Para mim tem 7. Tá bom, para mim tem 8. Mas olha o que é o destino. Quem articulou a Copa, o Clube dos 13 e a Copa União? Você sabe quem foi? Carlos Miguel Aidar. E Márcio Braga. Carlos Miguel Aidar pelo São Paulo e Márcio Braga pelo Flamengo. Aí, e depois o Carlos Miguel Aidar, como presidente de São Paulo, brigava por causa da Taça das Bolinhas, reconhecendo que não era título brasileiro. Só que a incoerente.
a posse definitiva da Taça das Bolinhas, que era o troféu da época, virou uma cisânia entre São Paulo e Flamengo. Que foram os times que inventaram essa competição. Até Ou agora, o Clube dos 13, que já implodiu. as bolinhas foram para o saco. Ninguém O sabe onde está. Sport ganhou na justiça o direito de se autodeclarar campeão brasileiro. A CBF, que estava falida, hoje está nadando rios de dinheiro. E o Campeonato Brasileiro de 1986, que terminou em 87, ou melhor, de 87, que terminou em 88, virou uma grande confusão até hoje. Que louco! Este ser brasileiro não é para qualquer um, Quartarolo. Mas aconteceu já em tudo quanto é lugar do mundo. Vai explicar, né, isso lá para os caras da UEFA, do Campeonato Brasileiro. Ninguém vai acreditar. Ué, fazer o quê, né? Aconteceu, né? A malandragem, a desonestidade, tudo envolvido, fazer o quê? Mas o esporte, parabéns ao esporte, 35 anos de um grande título, o maior da sua história, né? Parabéns. Para mim, parabéns para mim, o campeão foi o Flamengo. Tá bom. Fazer o quê? Cada um tem a sua opinião. É que está comemorando, né? Mas pode, o Flamengo comemora também 8 títulos como brasileiro conquistar. Não tem problema nenhum. Cada um comemora do jeito que quer. Comemora envergonhado, assim, pode tomar coisa na cara. Mas o esporte não comemora envergonhado? Não, o esporte faz festa mesmo. O campeonato vai na Ilha do Retiro, vai. Era mais fácil ser campeão do módulo amarelo. Era muito mais fácil. Porque o módulo amarelo jogava contra quem? Londrina. No módulo verde era Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Flamengo. Que disse que não caiu. É igual São Paulo, que não caiu, disputou a segunda divisão e depois foi disputar com o principal, né? Isso é outra discussão também que não acaba nunca, mas é coisa do Brasil, esse tipo de coisa aí. Então, vou lançar o desafio aqui. Você que está acompanhando o programa, põe aí no descritivo quem foi o campeão brasileiro de 87, o Flamengo ou o Sport? A voz do povo é a voz de Deus. Vamos ver o que acontece nesse desafio que eu lanço para os nossos amigos aqui. Eu não acho que a voz do povo é a voz de Deus, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um positivo para a gente. Compartilhe. Você é flamenguista? Manda esse programa para tudo que é torcedor do esporte. Você do esporte? Manda todo esse programa para os caras do Flamengo. Pronto, não tem problema nenhum. Nós vamos ficar felizes. Dá um beijo em todo mundo aí, Quartarolo. Um beijo, gente. Olha, e amanhã mais um tema muito para a gente discutir aqui também. Agora é um programa temático, todo dia temos um tema atemporal, né? Esse é um programa que não vai ficar dando informação diária, não vai ficar falando, a não ser em caso muito excepcional, e não vai ficar também discutindo jogo a jogo. A gente vai fazer temas, em cima de temas, está dando certo, as pessoas que estão nos vendo têm gostado, e é por aí. Se você também não gostou, é só fazer assim. Se gostou, assim. Um abraço, Cerotti. Um beijo para todo mundo e até a próxima, que é amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau! Tchau!